Ross nasceu em algum momento próximo ao ano de 2990 e cresceu em um assentamento da tribo Nora, na vigília da mãe. Como todos os jovens da tribo, ele passou pela provação e foi nomeado um valente após completá-la com sucesso. Algum tempo depois, ele teve um relacionamento afetivo com uma mulher. Juntos, eles tiveram uma filha que chamaram de Alana. Quando Alana tinha 6 anos, um bando de 12 estrangeiros invadiram a vigília da mãe. Eles mataram a esposa de Rost e pegaram sua filha e vários membros da tribo como reféns, e seguiram para uma ruína conhecida como Sede do Diabo, onde acamparam. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Rost e alguns valentes Nora encontraram os forasteiros na Sede do Diabo, mas eles evitavam o combate, matando os reféns quando algum guerreiro se aproximava. Isso durou 2 dias, nos quais diversos reféns foram mortos e houveram relatos de sons estranhos por parte dos Nora. É de se presumir que fosse algum tipo de ritual. Após isso, os forasteiros foram para a fronteira da Terra Sagrada, ainda tendo 6 reféns, incluindo Alana. Os valentes continuaram a segui-los, dessa vez garantindo que não se aproximassem muito. Os forasteiros cruzaram a fronteira com os reféns, mas em vez de libertá-los, eles os mataram, incluindo Alana, e deixaram os restos mortais ali, como meio de deboche, sabendo que os Nora não sairia das fronteiras, e quanto menos persegui-los. Sem mais nada a perder, Rost implora que as matriarcas o tornem um necroemissário. O necroemissário, emissário morto ou emissário da morte, é aquele que, como o próprio nome já diz, entre aspas, morre para sair em missão, e nessa missão causar a morte. Segundo a matriarca Tirsa, o ritual arranca o espírito do corpo, deixando-o para a mãe de todos. Isso quer dizer que Rost foi atrás dos forasteiros, mas o espírito dele permaneceu ali, com a deusa mãe de todos. No começo de sua busca por vingança, ele pegou os corpos de todos e de sua filha e os trouxe de volta para a tribo. Agora considerado ritualmente morto, ele deixa a Terra Sagrada em busca dos forasteiros, os caçando por toda parte, perseguindo um deles até a distante terra do Zutaro. Ele ficou no total de 1 ano procurando os assassinos, conseguindo matar todos. Porém, ele estava gravemente ferido e decidiu ir para a fronteira da Terra Sagrada, não com a intenção de voltar para a tribo, mas sim porque queria morrer o mais perto de casa possível. Um grupo de caça Nora o encontrou por acaso. Um dos valentes, uma mulher que havia perdido seu marido e 2 filhos para os forasteiros, vendo o seu sofrimento, decidiu salvá-lo. Ela cruzou a fronteira e o arrastou de volta, violando a lei. O retorno de Rost colocou as matriarcas em um dilema. Embora, como um necroemissário, ele não possuísse mais lugar na tribo, elas não tiveram coragem de expulsá-lo. Assim, quando suas feridas cicatrizaram, elas o propuseram um acordo. Desde que ele nunca falasse sobre o assunto, ele poderia viver o resto de sua vida na Terra Sagrada como um exilado. Ele concordou alegremente, construiu uma casa nas colinas ao norte da Montanha Sagrada, fora do caminho de qualquer povoado, e estabeleceu-se em uma vida de solidão. No entanto, embora a maioria dos membros da tribo não soubesse por que ele foi rejeitado, eles sabiam quem ele era. Guardas no portão o deixam entrar e sair, uma cortesia que eles normalmente não dariam aos párias. Além disso, eles silenciosamente o cumprimentam com um aceno de cabeça respeitoso quando ele passa. No ano de 3021, uma misteriosa garota foi encontrada no coração da montanha da mãe de todos. As grandes matriarcas tinham opiniões divergentes sobre o que ela era.
Tirsa achava que era uma bênção, mas suas colegas Disa e Lanza acreditavam que era um presságio da desgraça, especialmente Lanza. Isso porque ela supostamente apareceu do nada, portanto não tinha mãe, e a maternidade é altamente sagrada para os Nora. Isso as colocou em um impasse, e elas decidiram entregá-la a Rost para criá-la como uma pária, e assim o fizeram. Ele a acolheu com alegria, seguindo devotamente as práticas religiosas da tribo. Mesmo sendo um exilado, ele a chamou de Eloi em um ritual de nomeação, testemunhado apenas por Tirsa. Quando Lanza chegou e o repreendeu com raiva pelo que ela acreditava ser sua profanação do ritual, realizando-o em uma pária, e pior, no que ela acreditava ser uma maldição, ele suportou sua ira, mostrando seu amor paternal por Eloi. À medida que Eloi crescia, ela começou a vivenciar situações envolvendo os membros da tribo, que constantemente aumentaram seu ressentimento sobre como a tratavam e a fez se perguntar sobre suas origens. Um desses incidentes, onde ela foi ignorada, resultou em sua fuga em lágrimas de frustração e queda em uma antiga ruína onde adquiriu seu foco. Quando Rost a encontrou, ele tentou tirá-lo dela, o considerando perigoso, mas ela se recusou a entregá-lo. Após isso, ele decidiu que se ela continuasse a fugir, ela deveria aprender a caçar máquinas e sobreviver, começando a ensinar tais habilidades para ela. Durante um treino, um incidente com um jovem Nora chamado Teb, onde Eloi conseguiu passar por máquinas sem ser vista e salvar o garoto da morte, fez Rost perceber que o foco era muito mais do que a bugiganga do velho mundo que ele acreditava ser. Mais tarde naquele dia, uma criança chamada Bast jogou uma pedra no rosto da Eloi e a chamou de sem mãe, resultando em um machucado e a sua exigência a Rost em saber a identidade de sua mãe. Ele, é claro, não poderia responder, pois não sabia. No entanto, disse a ela como ela poderia descobrir, sendo a vencedora da provação, o que iria dá-la o direito de um pedido às matriarcas. Ela, portanto, tornou-se totalmente determinada a fazê-lo, e assim ele começou a treiná-la intensivamente até os seus 18 anos. Rost preferia dar aulas visando a experiência própria e simplesmente orientar Eloi em vez de contar a ela diretamente o que fazer. Embora ela ficasse frustrada com sua recusa em responder às perguntas, ela reconheceu que ele a ensinou tudo o que ela precisava sobre sobrevivência. Embora a criasse com paciência e sabedoria, Rost frequentemente mantinha um comportamento sério, solene e rígido perto dela. No entanto, ele fez questão de nunca deixá-la sozinha em situações perigosas, até que a julgasse capaz de lidar com as ameaças. Ele também fez questão de ensiná-la a cumprir a regra que proibia o contato entre os membros da tribo e exilados, embora ela mostrasse disposição para quebrá-la. Sendo o único relacionamento real que Eloi teve durante a maior parte de sua vida, Rost era a figura mais influente e importante para ela. Seus ensinamentos e treinamento a prepararam para o que ela eventualmente enfrentaria. 2 dias antes da aprovação, Rost propôs uma lição final envolvendo Eloi caçar um dente cerrado. Após ela matar a máquina com sucesso, Rost a pergunta o porquê ele a trouxe ali, ao qual ela responde que a lição era um teste para ver como ela se saía ao lidar com uma máquina que nunca viu antes. Rost disse que ela estava errada e pediu para que ela o seguisse. Mostrando o campo de caça dos Nora, ele conta que a lição na verdade seria o seu dever como valente, proteger a tribo, algo maior do que ela mesma. No dia seguinte, antes de entrar no coração da mãe para a aprovação, ele dá a ela o colar de sua filha Alana, como uma forma dela se lembrar dele. Percebendo que queria que ela o deixasse, Eloi tenta convencê-lo de que ela ainda iria vê-lo em segredo, mas Rost recusa, sabendo que a conexão dos dois iria fazê-la ser uma exilada novamente.
dizendo que iria aonde ela nunca o encontraria. Rosh se despede enquanto se afasta, deixando Eloy de coração partido nos portões do coração da mãe. Rosh acreditava firmemente no modo de vida dos Nora. Como tal, ele considerava os antigos pecadores e sem fé e evitava o mundo metálico. Ele insistiu em manter as tradições da tribo, apesar de ser um pária, indo para longe de Eloy para garantir que ela não infligisse a lei tribal por sua causa. Embora ele tenha se despedido, pretendendo que fosse permanente, ele a observou de longe enquanto ela corria na aprovação no dia seguinte. Presumivelmente, ele ficou extremamente orgulhoso quando ela ganhou. No entanto, o culto secreto dos Carja da Sombra, conhecido como Eclipse, atacou os competidores após a conclusão da prova. Rosh não os ajudou. É de se supor que seja porque Eloy matou todos os atacantes com competência e deu a muitos dos valentes a oportunidade de escapar. Em seguida, o líder do culto, Hillis, pessoalmente atacou Eloy e quase a matou com um corte no pescoço. Vendo isso, Rosh foi em sua defesa e o enfrentou. No início ele conseguiu lutar, mas Hillis o esfaqueou no estômago logo antes de ordenar que o local fosse explodido. Enquanto os cultistas colocavam explosivos, Rosh, apesar de muito enfraquecido, acendeu suas últimas forças para ir até Eloy e empurrá-la de um penhasco no rio abaixo, antes de que os explosivos detonassem e o matassem. Sua última palavra para ela, antes de empurrá-la, foi: sobreviva. Após a sua morte, seus restos mortais foram sepultados perto de sua casa, uma honra que não costuma ser concedida aos exilados. A chefe de guerra Sona o conhecia bem o suficiente para considerá-lo um bom homem, e vários dos Nora comentaram que a sua memória vai prevalecer, dando a entender mais ainda que ele era um conhecido e respeitado, mesmo depois de ter sido exilado. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, compartilha ele para que mais pessoas possam conhecer o canal. E caso você queira decorar o seu quarto com quadro ou com o boneco da Eloy, deixa aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Veja os outros vídeos de Horizon Zero Dawn no canal. E é isso, falou, é nóis.